Iniciar a gravação. Iniciar a transmissão. Gravando. Ok. Vou dar ok, pode? Pode. Transmitir ao vivo. Estamos ao vivo. Boa tarde, povo abençoado! Estamos aqui chegando hoje no tão anunciado Os Inconformados. Yeah. Então, nós já estamos aqui com o pastor Caio Ferreira, pastor Caio, já vai aparecer. Pastor Caio, e nós estamos aqui nesta tarde iniciando esta série de Os Inconformados, e todos que estão aí assistindo, muito bem-vindos, a Marta, oi, 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 a Josi, oi, 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 pastor Iracema, a paz do Senhor, Marcela, bem-vindos! Então, o tema hoje promete, ideologia de gênero. Você já ouviu falar sobre isso? O que é que você acha? Então, nós hoje vamos falar durante esta hora sobre isso. E eu queria aqui que os meus colegas inconformados se apresentassem. Pastor? E aí? Eu também estou aqui. Quero agradecer desde já o trabalho do pastor Caio, em especial, porque ele arrumou tudo de um jeito aqui, uma maravilha aqui. Chega para cá, pastor Caio. Estou pertinho, tá pertinho. E é isso aí. Hoje o primeiro live aqui dos Inconformados, e nós vamos falar sobre a ideologia de género, não é isso, pastor Caio? Um tema um pouco abrangente, né? E um pouco polêmico, mas é um tema que eu acho que a sociedade hoje tem que ser falado. É um tema que tem que ser falado, não tem para onde correr. Sim, é isso mesmo. Né? Sim. E nós queremos, todos aqueles que estão aí do outro lado, queiram participar, podem... Sim, enviar perguntas. E deixa eu falar uma coisa, clica aí no seu aviãozinho e manda pelo menos para uns 5 amigos, 10 amigos. E depois você volta para nos assistir, tá bom? E manda a sua pergunta também, a sua opinião, o que é que você acha, o que é que você não acha. A gente vai estar falando ao longo deste tempozinho agora aqui e vamos estar falando sobre isso. Mas eu quero perguntar aqui aos meus colegas inconformados, eles são inconformados com o quê? Eu sou inconformado com a falsidade que anda por aí pelo mundo. É verdade. Eu sou inconformado com pessoas que levam o evangelho de um modo na brincadeira. Isso me deixa bastante inconformado. Relaxadamente. Yeah. E a Bíblia fala sobre isso, exato, né? Exato. Então, e eu sou inconformada com a mornidão espiritual dentro das igrejas, com o desânimo, com o descaso hoje em dia dos crentes, dos cristãos dentro das igrejas. Virou uma religião, virou um passatempo, virou modernidade ir à igreja, e isso eu sou inconformada com isso. Exato. Muito bem, e nós queremos ler em Romanos capítulo 12. É evidente que a maioria dos que estão aí do outro lado já sabem, nós somos crentes. Melhor que crentes, somos salvos em Cristo Jesus. Amém. E está escrito aqui, Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo. Então tem tudo a ver com isto. Não vos conformeis. Nós somos inconformados porque nós não nos conformamos com as regras do mundanismo. Exato. Na verdade, nós não podemos, hoje em dia o que tem acontecido é que muitos dos evangélicos estão se modernizando, né, pastor? Misturando muitas coisas. Também é verdade. Essa passagem em Romanos fala que nós não devemos nos misturar. Isso. Gente, eu não estou ouvindo nada no meu... Não estás ouvindo? Só me estou ouvindo a mim. Tens que falar mais perto do microfone. Não, mas eu ouço-me bem. Eu estou te escutando. O senhor me escuta?
Agora escutei. Viu? E me escutas É a mim? porque nós somos Não, marinheiros de só da primeira tua viagem, né? Não me escutas a Não, mim? não. Eu escuto a Estamos pastora. escutando? Ok. Olha, o feedback, precisamos aí do feedback aí do quem nos está assistindo. Se o som estão tá ouvindo bom também bem na live. estão ouvindo bem as nossas vozes, estão entendendo tudo o que a gente está falando, estamos falando muito rápido ou muito lento. Nos deem feedback aí, por favor. Escrevam em alguma coisa para nós sabermos. Nós estamos na primeira, né? E nós queremos acertar tudo direitinho para que as futuras sejam perfeitas. Amém? É isso aí. Então vamos lá. Ideologia de género. O que é isso? A ideologia de género é uma teoria antropológica que afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher. Sério? Mas É. I have a question. Oh, you have a question? I have a Olha, question. está aqui alguém falando que o som... Está muito Maria baixo. Paula diz que... Bem-vinda, Maria Paula, está perfeito. Aqui tem alguém falando, o som está muito baixo. Um pouco baixo, mas está legal. Ok. Mas aí vocês também têm que aumentar o som no dispositivo de vocês, né? Senão- Sim. A Márcia diz, eu acredito que seja aí o volume, eu coloquei o som na caixinha de som e está baixo ainda. Ok, eu vou dar uma olhada Isso, enquanto... aquilo. Isso. O inconformado Pastor Caio é também o nosso técnico. De som, de filmagem. É uma maravilha. Então, a questão fundamental é o seguinte. Pergunta aí se A melhorou. teoria, a ideologia do género, A Joyce diz que está muito bom. agora já Pastora está Joyce, bom. Agora já está A bom. Marcela diz que está ótimo. Eu tô ficando bom. Oh, Jesus! essa ideologia de género defende que quando alguém nasce, depois pode escolher mais para a frente qual é o sexo que Mas se não for... pode ser o que a pessoa quiser. Então eu posso... Eu sou um pobre no corpo de rico. Eu me sinto... Entendeu? Algo de errado não está certo. Não, nós estamos a querer Isso não é uma ideologia de Isso género, não é isso é uma ideologia de género. ideologia de financeira. prosperidade ou menos prosperidade. De acordo com a ideologia de género, cada um é responsável por construir a sua identidade. Ou seja, um ser humano que nasce homem pode mais tarde decidir que quer ser mulher. E aliás, tem pessoas que nós sabemos que depende da maneira como acordam, o que é ridículo. Eu acho que assim, cada um é dono do seu próprio nariz. Também é verdade. Mas o que eu não concordo é que muitas das pessoas, nem todos, tá? Não posso generalizar. Não. Mas algumas das pessoas querem obrigar que nós viemos aceitar isso. Isso. No Brasil, um exemplo, no Brasil tá acontecendo que agora o homem ou a mulher que se sinta de outro sexo pode entrar no banheiro. Já pensou uma criança está no banheiro e entrar um homem, uma menina está no... Eu acho isso completamente É uma errado. loucura. Bem, desde já nós queremos dizer, nós respeitamos todas as pessoas e nós não estamos, cada um, o que nós não podemos é dizer que não, nós temos que ter o direito de dizer que discordamos. Sim, exato. É só isso Tá. que nós queremos. De acordo com a Bíblia, o que nós defendemos como a palavra... Até porque a gente a tem que palavra se de basear Deus, pela Bíblia, né? Exatamente. É o que a Bíblia diz. A palavra de Deus defende, de acordo com o que está escrito, que nasce homem ou mulher. Exato. Não tem outro jeito. Então... Deus não fez uma terceira opção, né, pastor? Não fez não. Por enquanto não. Eu acredito que nem vai fazer. Deixa eu só ver aqui. Estamos aqui enviando os nossos aviãozinhos para chegar a mais pessoas. Então nós entendemos perfeitamente que há pessoas que porque o pecado entrou no planeta Terra, entrou na humanidade, então há pessoas que quando nascem há dificuldades e nós entendemos isso, mas isso é uma minoria. Exato. São coisas que nós não temos a certeza absoluta sobre isso. O que nós queremos dizer é que a ideologia em si, ela está errada, para nós está errada. E pastor, o senhor acha como que a igreja hoje, nos dias atuais, se comporta sobre essa questão da ideologia de gênero? Bem, nós temos que entender que há várias igrejas, há várias denominações, nós temos Vários estilos? vários estilos de igreja. Há igrejas que aceitam Sim.
tudo e mais alguma coisa. Há outras que são um bocadinho Não, mais restritas. Foi até bom o senhor falar sobre isso, porque eu queria falar algo. Deus ama todos incondicionalmente. Exatamente. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Yeah. Exato. Então, essa questão de ideologia de gênero, eu reconheço meio que como se fosse um pecado. Meio não, ao meu ponto de vista, é um pecado, porque foge dos princípios bíblicos. O que nós defendemos é que se a pessoa nasce, se o ser humano nasce um ser humano e ele é homem, ele vai crescer como homem e de certa forma, só nesse aspecto, já glorifica a Deus. Exato. E a mulher é a mesma coisa. Exato. Agora, quando a pessoa define, embora nós respeitemos isso, a pessoa se opõe a Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, Ok. isso, A Marta está aqui falando que já aconteceu com ela entrar num banheiro do restaurante e um ser homem nascido homem entrou também. e ela ficou muito incomodada, né? Sim. Exato. Ficou inconformada. Ficou Exato. inconformada. Exato. Os nossos olhos, acredito que até mesmo quem não é cristão, Sim. mas um pai de Mas- família, mas uma mãe tem de valores, família mas que tem tem valores, valores, né? eu também não aceito, né? Somente Sim. por nós sermos cristãos. Mas eu acredito que cristão, perdão, o católico também não aceitaria. Ou qualquer outro tipo de religião, qualquer um que tenha princípios. Está ali uma pessoa a escrever: existe o mundo real e o mundo ideal. Por isto chama. Dita, tiraste? Eu estava a ler. Desculpa. Por isto chama ideologia de género. A questão fundamental é assim: quando a pessoa já é adolescente, digamos assim, de 14, 15 anos para cima, se a pessoa decidir naquela altura, o que é que nós vamos fazer? Não podemos fazer nada. Mas começar logo de princípio, quando a criança ainda é pequena, infantil, Exato. eu até acho que se pode considerar, em termos de lei humana, é um abuso. Exato. É um abuso. Então, mas o senhor acha que uma criança já nasce com a ideia, mesmo vamos supor que a criança nasceu menino, ela nasce com a ideia que ela é uma menina? Ou o senhor acha que isso é a partir de uma determinada idade e isso vai entrando na cabeça dela, ou pessoas vão introduzindo isso na cabeça A maioria das vezes são os pais. Eu até tenho um caso aí que eu quero falar Sim. daqui a pouquinho sobre isso, um caso específico de um dos grandes defensores da ideologia de género, o doutor, não sei o nome agora, o nome do homem, é o doutor, Eu vi aqui. Doutor alguma coisa. É doutor alguma coisa? Não, eu sei quem é. Não é o doutor Tá da aqui. Lula Russa. Doutor, meu Deus amado. Eu vou descobrir. Doutor Money. O homem chama-se Money. Money. Doutor Money. Ele foi um dos grandes defensores e eu quero até depois contar uma história que se passou com ele. Mas a questão fundamental é o seguinte. Muitas vezes, a maioria das vezes, é os pais. Exato. É os pais. Por exemplo, acontece que há pais que o primeiro filho é uma menina. Sim. E E queria um menino. depois outra vez uma menina. E o terceiro uma menina. E eles estão procurando um menino. E é possível que quando eles estão procurando um menino, a segunda ou a terceira menina comecem a fomentar a ideia que para a menina que é um menino. E isso é um abuso. Isso devia ser. Ou o contrário. Então, de uma certa forma, a criança que é induzida a isso, ela não tem culpa. Não. Não. É algo que foge do controle dela. Eu acho que em Portugal eles estão querendo permitir que as crianças façam mudança de sexo até bem novinhos ainda, e eu acho isso um absurdo, porque se a criança não pode dirigir um carro, conduzir um carro, porque não tem capacidade ainda para isso, não pode comprar bebidas alcoólicas, não pode comprar cigarros, não pode votar, é porque ainda não tem capacidade para essas coisas. Como é que uma criança com 6, 8, 10, 12 anos de idade pode decidir uma coisa dessas? Exato. Mas é sempre entendendo que como o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade, há casos que nós não conseguimos explicar. Exato. Mas são casos mínimos. A maioria das vezes, muitas vezes, é os pais. Sim. É os pais. Nós temos casos de conhecer meninos que cresceram com as mães a tratar como se fossem meninas. Aí não tem como escapar.
Tá. Não Ó, tem como escapar. minha avó, a Joyce, ela fala que minha avó me tratava como, não uma menina, mas eu não podia botar comida, não podia fazer comida, Ah, isso. não isso podia... Machismo, isso é machismo. Isso é um machismo. eu não podia tirar a roupa suja de cima da cama, entendeu? Não, isso é Ou seja, Isso é machismo. Isso é É. machismo. Aí eu fui casar com o Joyce e Joyce falou assim, Aqui não é casa da aqui avó. não é casa de vovó não, e deu ruim. É, deu ruim. Mas a questão fundamental é que a sexualização precoce é um ataque, é um abuso infantil. Sim, É um abuso infantil porque o normal é o menino nasce menino, cresce como menino. exato. A menina nasce como menina, O senhor cresce mesmo, como um menino. tempo atrás falou, quer saber se você é menino ou menina? Ei, Jesus Né? amado. Yeah. Ó, se olha ali Eu na falei frente isso? do espelho, Deus eu amado. tenho certeza, eu tava nessa pregação aí, eu tava Ele nesse falou dia. na quarta-feira. Falou, uai, se você tem dúvida, você olha no espelho, né? Aham. É, Então- mas depois, não, tem que ficar pelado, Tem que Exato. ficar depois pelada. olhar-se no espelho e descobre com rapidinho o que é. Exato. Mas o caso que eu vou contar é um caso Sim. crítico e é um caso médico. Eu vou já contar Uhum. daqui a pouco. Pastora, Queremos ver- qual é a sua opinião, pastora, sobre Olha, esse... tem ali. Eu acredito que o ambiente molda a ideologia de uma criança. Até porque a criança até os 10 anos, exatamente. Sofre muito que os pais fomentam. Exatamente. a Exato. Ó, criança. a Alexandra tá falando algo aqui que também é muito comum. Sim. Olha, tem um cliente, um homem casado com outro homem, que adotaram legalmente 2 crianças do sexo masculino. Fico inconformado. Conformada com Exato. isso. Exato, porque a tendência dessa criança crescer em um ambiente, né, que não é um pai e uma mãe. Não é Não é um casal, gente. não é Não. original. O que Exato. Deus estabeleceu. E se a gente for lá para Gênesis, a gente encontra logo lá no capítulo 1, Deus criou homem e fêmea, homem e mulher, macho e fêmea, Exato. né? E eu falo muito assim, se a gente colocar numa ilha deserta, 50 mulheres e noutra ilha 50 homens e ficarem lá por um monte de anos, Vão tudo eles morrer. vão, eles Ilhas bem distantes, que é para eles não irem a nada e nem tem barco. Isso, Não tem ilhas barco. distantes, do outro lado do mundo. E sem barco. Essas pessoas vão se reproduzir? Não, Não, é impossível. É impossível. 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 Então, Deus fez as coisas bem certo. Aliás, se ficassem 50 mulheres num lugar e fossem os últimos 50 mulheres do planeta Terra e noutro lugar os 50 homens, os 50 últimos homens, Tinha acabado o mundo. a humanidade ia sumir. Exato. Aham. Não tinha Exato, como. vocês tinham. a Marta falou que o cérebro só fica formado 100% aos 25 anos. Uau! Então, Né? então é isso confirma aquilo que eu estava a falar. É um abuso infantil. Exato, é um abuso infantil. A pastora Joana diz, aqui no Brasil, com a graça de Deus, temos visto muitos que se dizem gays e estão voltando a serem homens ou mulheres novamente. Aleluia, glória a Deus. E realmente é isso que nós estamos aqui querendo trazer, não acusando ninguém, não julgando, porque nós não podemos julgar. Exato. Né? Mas Quem somos nós para nós somos inconformados Com essa situação. com essa situação e nós precisamos, já que somos cristãos e que a nossa regra de fé é a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós precisamos trazer Exato. esclarecimento sobre o que é que a palavra de Deus fala sobre isso. Exato. Né? E é isso que a gente está querendo aqui nesta noite, nesta tarde, trazer isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Temos defeitos, temos qualidades também, é lógico. A questão fundamental é o seguinte: o nosso livro por excelência é a Bíblia Sagrada. Exato. E a Bíblia Sagrada defende, sem nenhuma dúvida, Exato. que é, inclusive, deixa eu contar aquela Sim. história rápida. Uns pais, um casal, teve 2 filhos, gêmeos. Deixa eu ver se eu conto a história toda como deve ser, que é para eu não me enganar. E 2 meninos. Certo. E um deles com como é que se chama? Com 8 meses. Um deles com 22 meses. 22 meses. Ele teve que fazer uma cirurgia e uns testes. E por um procedimento errado, nesse teste lhe cortaram o pênis. Ele tinha 22 meses. Ele era gêmeo com outro menino. Ele era o David e o irmão era, eu acho, agora não lembro do nome do irmão. Então,
os pais ficaram super preocupados porque não tinha mais condição deles, se tornar, continuar a ser. E foram ter com esse tal doutor, encontraram esse doutor Money, e o doutor Money disse-lhes a eles, não tem problema não. Vocês vão fazer com que ele cresça menina e depois nós resolvemos o resolver. problema. Aí mudaram o nome dele de David para o nome dele era Bruce. O David já era quando ele Já era adulto. maior. Mas ele nasceu Bruce e depois os pais começaram a chamar Brenda. Depois de adulto? Já Não, de não. adolescente? Não, quando ele era pequenino Uau. ainda. Ele era o Bruce e ele passou a ser chamado Brenda. E foi andando. E ele começou logo, quando era 7, 8 anos, ele não queria vestir roupas de menina, não queria brincar com bonecas. Mas os pais forçavam. Os pais forçavam a barra. E foram. E até que ele um dia descobriu que ele tinha nascido menino, já era adulto, e pediu para voltar tudo ao contrário, porque eles tinham-lhe dado Imagina a cabeça. o que não passou na cabeça dessa pessoa, né, dessa criança? Não, o mais Na triste escola, na rua. foi horrível para ele. O mais triste é que ele depois adotou o nome de David, casou-se, adotou, mas não podia ter filhos, adotou 3 crianças e passado um tempo suicidou-se. Uau. Deixa eu só falar E o aqui. irmão dele também se suicidou. Deixa eu só falar aqui. Games do Careca, não sei quem é. Mas ele diz assim, gente, vou saindo daqui. Só passei para ver se a qualidade estava legal. Ótima live para vocês. Acredito que se aumentar o bitrate para 6.000 ou a 12.000 vai travar menos. Amanhã falamos mais. Amanhã ele provavelmente vai me mandar um WhatsApp. Ele me ajudou a configurar. A Márbia também escreveu aqui, eu conheci um menino que na época ele tinha uns 3 aninhos e ele já carregava traços, modos e jeitos de menina. Surreal aquilo. Eu tinha uns 16 e notei esse comportamento e hoje é uma menina. É os tais casos que nós não temos a certeza absoluta. O pecado entrou no planeta Terra, entrou na humanidade. Então há casos que nós não conseguimos entender. Mas são poucos casos. A maioria é a influência da comunidade, da sociedade, principalmente dos pais. Sim, é difícil porque existe, a gente não diz que é aberrações da natureza, mas existem coisas que até nos animais a gente vê que acontece. Na própria natureza acontece. Mas isso não é erro de Deus. São coisas que acontecem, mutações, né? A gente vê, às vezes, crianças que nascem com braço a mais, ou braço a menos, ou pernas a mais, pernas a menos, coisas assim. Então, essas coisas acontecem, né? Por causa, às vezes, da divisão das células, isso tudo. E existe caso a caso, né? Que a gente precisa de analisar. Mas nós sabemos que, hoje em dia, até a ONU, né? Nós temos aí a informação da ONU, que a ONU já se pronunciou sobre isso, né? E está a favor disso. Então, nós precisamos, como crentes, como filhos de Deus, nós precisamos ir para a Bíblia. O que é que está lá escrito em Gênesis? Em Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pois Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. Então, e por aí fora, tem muita coisa na Bíblia que fala sobre isto e até fala o que Deus abomina. Exato. Deus abomina a sodomia, abomina, e a sodomia vem de Sodoma e Gomorra, que eles eram perversos, prevaricavam e eram aquela coisa toda, né? Por isso Deus destruiu essas cidades. A Bíblia condena o homossexualismo? Sim, é com bem certeza. claro. Está lá escrito em Mas nós sempre que homem não se pode deitar com homem, nem mulher com mulher. Na verdade, ainda há países no mundo que matam e apedrejam. Exato. Então, a questão é assim, nós como filhos de Deus, nós temos que respeitar todos as decisões de cada um. Agora, eles não podem impedir de nós falarmos aquilo que a Bíblia... Eles também não, eu acho que eles não devem, não podem querer impor que a sociedade aceite e viva de acordo com os ideais deles. Exato. Mas nós temos que respeitar e nós não vamos... A Luciana está aqui falando. Boa noite, pastores lindos. Boa noite, Luciana. Como é que tu sabes que é a Luciana? Porque eu vejo a foto dela. Boa noite.
A pastora Joana está aqui falando, será que as crianças que nascem com características mais femininas não são eunucos de nascimento? Não sabemos, né? Jesus falou que há alguns que é de nascimento. É. Então nós temos que entender, é o tais casos que nós não temos explicação. Exato. Uhum. Obrigado, pastora Joana, pelo comentário. Gente, passem aí, façam um aviãozinho, chamem aí o povo abençoado. Olha, nós aqui atrás estamos passando aqui os nossos patrocinadores. É? Verdade. E daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre eles. O irmão Tavares, lá de Portugal, boa noite. Ele deve estar saindo agora do trabalho, né? A Inário, concordo que há uma grande influência dos pais, o ambiente, na ideologia de género. Mas também concordo que a genética influencia muito também. Eu ia perguntar sobre isso. É verdade, Inário. O senhor acha que isso pode ser Mas passado são de mitos. genética? De pai para filho? o De tal- filho? Não. Na genética, em termos de ADN, não tem lógica. Não. Isso não existe. A questão fundamental é o que eu disse, é o pecado. O pecado entrou na humanidade e então há muitas questões que nós não conseguimos defender. Mas vejam só que não somos só nós que falamos isso. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, ele é sacerdote em Osasco e um dos maiores opositores da ideologia de género. Embora seja religioso, em seus debates faz questão de sustentar argumentos baseados em filosofia, história e direito. Segundo ele, o problema já começa na ideologia em si mesma. Ideologias são construções mentais desvinculadas da realidade. Então, uma ideologia não se compromete com a realidade. É uma ideia. Exato. É uma ideia. E muitas vezes a realidade é completamente diferente. E isso é o que se a pessoa decide por si própria, quando é adolescente, quando é adulto, tudo bom. Nós não vamos. Não vai se impor. Sim. Agora, quando os pais ou os avós, Obriga. ou seja quem for, a família, ou até o Estado, o Estado pode... Aqui nos Estados Unidos, tem alguma... O Estado fala sobre alguma coisa sobre isso, pastor? Não há... Ou eles não se intrometem? Não há assim uma... Por enquanto não existe Ainda uma... não existe Não existe. o- Há respeito, Ah. há amor, há carinho, tanto a nível de igrejas como da sociedade, mas por enquanto não há nada de... Olha, eu quero fazer um convite aqui, você que se encontra nessa situação, né, e muitas das vezes pode estar perdido, Sim. pensando que está perdido. Nós aqui da nossa igreja amamos você, Com certeza. né? com Nós certeza. queremos te abraçar, queremos te dar um abraço, Exato. queremos te apoiar, Exato. certo? Estamos abertos a te receber Aham. a todo momento. Sim. Né? E em momento nenhum a gente quer envergonhar ou Não. criticar alguém. A nossa Né? bandeira é o amor e o respeito. Exato. A questão é que nós somos inconformados com certas circunstâncias que vai de contramão ao que nós achamos correto. Sim. Né? Sim. Não só nós achamos, mas como a Bíblia também acha Exato. que não é correto. Sim. Né? Então, mas você que é muito bem-vindo em Amém, nossa igreja, amém. né, pastor? Para conversar E no- conosco, até no particular, né? Pode, já está pode vir aí que não- ouvindo e se precisa de algum esclarecimento. Ou uma pode- crítica, também Uma estamos crítica, abertos a né? críticas. Também. Ninguém é perfeito na Não, primeira ninguém é versão. perfeito. Vê o que é que a Iná está a escrever A mais. Iná está a dizer, ela conhece um caso de um menino que foi criado como uma menina e depois de adulto ele se identificou como menino. É isso. Pronto, ele deve ter olhado no espelho, Exato. pelado, e ele porque era Gente, menino. deixa eu falar uma coisa. A Marta diz aqui, para a gente falar, sigam o nosso Instagram, que é Os Yeah. Inconformados. Os inconformados é o A. É o A, É o exato. A, Estados Unidos da Exato. Da América. América. Uau. Exato, Podia exato. ser os A. É, usar. Exato. Não podemos negar a nossa biologia. Gente, deixa eu falar uma coisa Sim. muito séria e muito importante. O uso de hormônios, tanto para Masculino ou feminino? um lado ou para o outro Aham. contrário, ou que a pessoa nasce, Sim. a ciência diz que aumenta, a ciência não é ciência, as sondagens, Aham. as pesquisas, As pesquisas. aumenta as taxas de suicídio 20 vezes. Uau. 20 vezes? 20 Isso vezes. é comprovado? Sim. Tá, não é cientificamente, mas Pesquisa. pesquisa. O uso de hormônios do sexo oposto aumenta as taxas de suicídio em 20 vezes. Exato. Eu conheci um rapaz no Brasil que ele era casado com outro rapaz na época, ele trabalhava num restaurante e depois que ele dizia que ele era feliz e ao mesmo tempo ele era triste,
Mas ele só encontrou realmente a felicidade quando ele encontrou Jesus Cristo. Então, E isso foi uma luta para ele, pastor, porque a gente sempre conversava bastante que ele disse que ele tinha que lutar contra isso todos os dias, Yeah. porque ele viveu uma vida de homossexualismo durante anos e aquilo ele lutava todos os dias para combater aquilo. Mas é aquela história que nem Paulo, Deus falou o quê? Olha, Paulo, o teu espinho eu não vou tirar. Você vai ter que lutar contra isso aí todos os dias. Uhum. Mas a minha graça, ela te basta. Só nós não podemos fazer, já que falou de Paulo e dessa questão, há pessoas que vão um pouquinho longe e dizem que ele não era casado e que ele vivia... Mas ele, mesmo que ele não fosse casado, ele vivia para Deus. Exato. Ele decidiu, ele não era atraído por outros homens. Exato. Só que ele quis Não, eu não quis dizer que Paulo era um... Não, mas há pessoas que falam isso. Há pessoas que falam isso. Entendeu? Então nós temos que dizer, a ideia que nós temos e que nós defendemos pela Bíblia Exato. é que ele decidiu viver Para Cristo. para Cristo. Exato. Não, eu, no momento... Mas há pessoas que falam isso. Está difícil, está parado. A internet... Fala que uns nasceram eunucos. Em Mateus 19:12 fala que uns nasceram eunucos. Eunucos são aqueles que cuidavam das mulheres do rei. Eram homens que não sentiam desejo por mulher. Hoje a mídia e o sistema que tem... Ok, a questão fundamental é o seguinte. Jesus falou que alguns nascem e outros são feitos. Exato. Ok, então nós não vamos falar dos pormenores, mas é evidente que os reis que tinham criados, como é que se diz, escravos, às vezes até, que eram eunucos, porque eles os faziam eunucos, Yeah. castrando-os. Já no nascimento, já... Não, nós não sabemos se era no nascimento, se era depois quando eles eram adolescentes ou alguma coisa, mas eles eram castrados. Jesus falou que alguns já nascem assim, então porque havia essa possibilidade. Deixa eu pegar nisso que o pastor Caio falou, sobre esse conhecido dele, que às vezes era feliz, mas depois que era triste. Muitas vezes isso da ideologia de género vem de traumas, às vezes vem de pais abusadores, mães omissas ou mães muito carrascas. Então, né, nós quando estudamos psicologia, coaching, a gente aprende sobre isso, que muitas das vezes essas coisas têm a ver com o passado, têm a ver com a infância e adolescência. Exato. E muitas vezes tem a ver com quem foram criados. Pessoas que foram abusadas sexualmente falando. Então, um menino foi abusado por um homem, ele se calhar até na infância, na infância, uma menina que foi estuprada, essas coisas assim. E às vezes a pessoa fica com essa revolta interna, às vezes até inconsciente, porque o problema da humanidade não é a consciência, é o inconsciente. Exato. Tudo fica lá. E a gente às vezes não sabe porque é que a gente faz coisas ou diz coisas, mas muitas vezes é derivado de traumas e de coisas que estão lá do passado guardadas. Exato. E que a pessoa se manifesta às vezes numa revolta interna. Exato. E faz isso. Eu não quero mais ter nada com homens, porque um homem me machucou, Exato. né? Exatamente. E os homens às vezes não, uma mulher me machucou, porque os homens também são... Exato. Os homens também meninos têm também sentimentos. Sim, não, Os e também homens são, têm. às vezes também são estuprados Exato. por mulheres, por outros homens, então isso às vezes vem dessa revolta. Exato. Eu concordo plenamente. Então, nós precisamos, por isso é que nós, que somos crentes, que nós dizemos que temos o amor de Deus no nosso coração, nós precisamos de conhecer essas pessoas, acarinhar essas pessoas, amar essas pessoas. E a Bíblia diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eu acredito que muitas dessas pessoas que foi abusada na infância e vive uma vida, podemos dizer, turbulenta, né, não são felizes. Não são felizes. Muitas vezes... Vive de aparência. Exatamente. É como nas redes sociais. Exato. O que aparece mais nas redes sociais... Pode ver, minha foto na rede social eu sou bonitão, né? Mas é outra história. Olha, de aparência. A Glenda está escrevendo ali. Ouvi duas mulheres de outra igreja fazendo o comentário que o espinho na carne de Paulo era ele ser gay. Gente, isso está repreendido. Paulo não era gay. A questão fundamental, que nós estudamos isso muito quando estamos nos seminários e coisas assim, acredita-se que Paulo
perdeu a esposa e o filho numa determinada altura que ele estava a fazer uma viagem Eu também missionária. já- E isso fez com que ele depois até adotasse Timóteo como filho. Como filho. Então o diabo de vez em quando ia lá, o diabo ia lhe dar um espinho na carne, significa que o diabo ia lá e dava-lhe Exato. uma picadela e dizia para ele assim, você está querendo ganhar o mundo inteiro, Exato. mas perdeu a sua Mas- mulher e o seu filho. Aí Nós não a sabemos. gente entra também meio que em outro assunto, que todo mundo que quer fazer a obra já reparou que é pregado, pastor, é martelado. Claro que é. E até porque Paulo fazia parte do Sinédrio e uma Uhum. das condições para fazer parte do Sinédrio era ser Era casado. Ser casado, Então- exatamente. Obrigado, pastora Exato. Judite. Então ele foi, mas é possível que naquele tempo que ele começou até a perseguir a igreja cristã, digamos assim, nós não temos a certeza, que ele possa ter perdido a esposa ou o filho Meu filho. por algum Ter motivo. essa coisa na consciência, né? E isso também, na época, poderia ter. Não nele, mas hoje em dia acontece muito isso. Vamos supor, o senhor está fazendo muita obra, ou uma pessoa, e tem uma perca. Ou acontece alguma coisa ruim para a pessoa, perde uma companhia, e a pessoa começa a se questionar, né? Mas eu claro. estou fazendo a obra e por quê? Por que isso aconteceu? Mas os discípulos também andavam com Jesus e mesmo assim sofria, né? Não é? Olha, Todos eles, né? todos eles foram, Então, morreram de maneira. voltando com exceção de João. Voltando ao nosso tema, vocês acham correto a gente pregar isso nos púlpitos assim, condenando essas pessoas? Não, Não, condenar não. Condenar não. Não, Condenar. as pessoas, a maioria dessas pessoas, embora possam demonstrar nas redes sociais que são super felizes, até nos ambientes familiares, Uhum. etc., a maioria delas não são. Elas são vítimas muitas vezes. Exato. Então nós temos que criar planos de ajuda, se a pessoa Exato. quiser. Nós não devemos condenar ou apontar, mas nós também não devemos aceitar. Sim. A gente precisa, por isso é que a gente precisa de conhecer muito bem a Bíblia e esclarecer as pessoas, porque olha, se as pessoas elas proclamam essa ideologia de género, mas muitas vezes são infelizes, muitas vezes suicidam, muitas vezes a gente já ouviu tanta coisa. Porquê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o DNA de Deus está dentro de todo o ser humano. Yes. Porque nós somos um Yes. espírito que tem uma alma e vive em um corpo. Exato. Então, o espírito briga com a alma Dia e noite. dia e noite. E de noite e de dia. De noite. Na alma está o quê? As nossas vontades, os nossos desejos, né? Os nossos sentimentos. Exato. E o espírito é puro. Ele vem de Deus. Exato. Então, existe essa luta interna. E muitas vezes essas pessoas não se sentem 100% bem por causa dessa luta interna, porque sentem que é consciência natural. Existe a consciência uma coisa- A senhora espiritual. acha que a pessoa que vive uma ideologia de gênero, ela no fundo, ela sabe que ela está errada, ou ela não, assim, a senhora deduz que o que ela tem uma consciência que está errada? Eu acho que sim. Lá no fundo, eu acho Lá, que sim. Tirando, Eu acho que sim. tal minoria que eu acredito que são situações que o pecado Sim, trouxe entrou. para a humanidade. A Bíblia fala, né, da mente cauterizada. E quando a mente está cauterizada, há muitas coisas que a mente não nos acusa, não Exato. nos chama a atenção. Então eu creio que sim, que tem pessoas que não estão nem para E a aí. senhora acha que existe uma mudança para essas pessoas? Claro. Claro, mas Claro. existe, claro que Claro que existe. existe. A questão fundamental é se a pessoa realmente quer. Exato, é isso. É que nem uma pessoa que é viciada em álcool. Em álcool ou em drogas. Exato. A pessoa só muda, pode internar a pessoa várias vezes, mas só muda Se a pessoa ela quiser. É. Sim, sim. E Tiver se for a bem, força de e for vontade. bem encaminhada e bem ajudada. Sim, sim. Exato. Mas nós não. Ter um apoio, né? Eu creio que tem um ditado em Portugal que diz assim, não se apanham moscas com vinagre, mas com azeite. Quase. Então, eu sempre falo isso. E quanto mais a gente criticar as pessoas, quanto mais a gente julgar as pessoas, mais elas se afastam de nós. Então, se eu quero fazer a diferença na vida de alguém,
Eu tenho que amar essa pessoa. Exato. Eu tenho que, às vezes até... Independente do que ela seja, como ela está. Exatamente, Né? Claro. exatamente. Eu só não aceito desaforo se for uma pessoa desaforada ou assim. Isso eu não tenho que conviver com pessoas desaforadas. Mas eu tenho que respeitar cada pessoa, eu tenho que respeitar cada decisão das outras pessoas, porque eu tenho as minhas próprias, eu tenho as minhas escolhas e é individual, a salvação é individual. Exato. Então, a minha função aqui na Terra é trazer esclarecimento. Já que se eu sou esclarecida, se eu conheço a palavra de Deus, a minha função é trazer esclarecimento. Não é obrigar ninguém, não é impor nada, Não é por força. não é por Não, força, não não é vai- por violência. É por amor. É por Por amor. amor. É por amor. Então, quando a pessoa vê que é aceita, que é amada, que é bem recebida, onde vai, tem pessoas que se afastam. Não dou um abraço nessa pessoa. Eu não chego nessa É pessoa. porque também tem muita gente dentro da igreja que é preconceituoso. Com já. certeza. Mas não é só com na igreja, é em certeza. todo Em lugar. todo... Sim, Não, sim. eu digo igreja porque nós somos igreja, É. mas né, em todo lugar existe. Não, chamam-nos homofóbicos. Exato. Muitas vezes. Maria Paula diz aqui, muitos deles são enganados pelo inimigo que diz a eles que não há mais chance para eles, como eu escutei de homossexual. Eu já Vou para o inferno já mesmo. vou para o inferno mesmo. A questão, tem pessoas que às vezes não vão na igreja, não frequentam congregações de fé cristã, que é como a gente fala, congregação de fé cristã, porque se acham impuros Não se acham dignos. e não se acham dignos. Acho que Eles já não tem mais jeito. não tem mais jeito para eles. Yeah. Mas E Jesus, na época de Jesus só andava com gente boa, pastor. não, Só andava com pecador. não, só é que andava Jesus, com- não é que Jesus só andava com pecadores. Jesus não fugia dos pecadores, não os afrontava e não os tratava mal. Exato. E tanto é que lhe chamaram beberrão e comilão. Ele bebia de vez em Bebia quando. bastante. Não, bastante eu não sei, mas bebia nas festas, pelo menos bebia. Fez até vinho, né, pastor? Todo judeu bebia naquela Exato. altura. Hoje é diferente talvez, mas naquela altura bebia um vinho, e vinho quem bebedava. Uhum. Porque a Ninguém Bíblia também forte. nos ensina, não vos embriagueis Com vinho. com vinho, mas com o Espírito. A questão fundamental, porque o embriagar é que é o errado. Mas falavam dele que ele era beberrão e comilão. Ele gostava de uma festa. Ele era Ele gostava de gente. do gente. Ele gostava de alegria. Ele era como nós, né? Exato. Ele era bem- extrovertido. Bem extrovertido. Ele era influente. O pastor é extrovertido não, né? O pastor É o contrário, ele é dominante, o senhor dominante o e senhor tá influente. lascado, pastor. Dois introvertidos. Deus, Não, extrovertido. Extrovertido. Já a Marta está escrevendo. Vamos mudar aqui, ó. Já Já estou uma aconteceu isso comigo. Uma estratégia de onde eu trabalhava. estagiária. Uma estagiária. De onde eu trabalhava não aceitou eu abraçar uma mulher lésbica. Falei para ela, você está... Agindo sem amor. Isso. Agindo sem amor. Gente, aquilo que a gente estava falando no off, não é nada que se pegue. Exato. Não é uma Não é uma contaminação. lepra. Não é uma lepra. Exato. Entendeu? Então por que a gente não é uma pessoa, não é um ser humano? Até porque tem pessoas que às vezes, ela é uma pessoa homossexual, mas ela vai ter mais coração do que muitas outras pessoas que lá. Olha. Entendeu? Também é verdade. E muitos batem com a mão no peito, que são crentes, são cristãos, mas são pessoas que julgam, que apontam, que não acarinham essas pessoas, não dão bom testemunho. E Jesus não apontou ninguém. Não. Pelo contrário. Não, ele apontou muita gente. Não, mas Os religiosos. Os religiosos. Exato. Hoje eu estava falando com um amigo sobre religiosidade. E ele falou, vocês são religiosos? Eu falei, não, nós não somos. Religiosidade não vai levar ninguém para o céu. Não. Não, pelo contrário. A questão fundamental é que nós não podemos ser hipócritas. Exato. Mas também não podemos ser tolerantes ao ponto de não falarmos daquilo que a Bíblia nos ensina. Exato. A questão é essa. Nós não somos intolerantes, nós somos só inconformados. Exato. Informar. Nós somos Intolerante é muito inconformados forte. porque esse assunto vai na contramão do que a Bíblia diz. Exatamente. Exatamente. Então, E outra, e parece que a igreja só fala contra, mas não apresenta a solução. soluções. Exato. A igreja exclui, não inclui. Nós precisamos de incluir e não E excluir. outra coisa, eu acredito que a igreja não pode se calar sobre esse assunto. Não Não. pode. A igreja Não tem que ser falada. Sim. Mas, poxa, é um tema complicado, polêmico, é um tema que pode magoar pessoas, mas alguém tem que falar. Sim. Alguém tem que agir. E Com nós, certeza. como igreja, nós temos o dever de falar e Nós- de agir. Nós temos a responsabilidade, A responsabilidade de fazer o alerta. Isso. E as pessoas depois decidem
Mas nós temos essa responsabilidade Exato. com Nós- Deus. Nós temos que informar. Informar. Falar. Ir por todo o mundo, E pregar o evangelho a evangelho. toda a criatura. Exato. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje aqui, gente? Pregando o evangelho. Que é amor, que é Respeito, que é respeito. carinho Exatamente. e verdade. É verdade. E verdade. É verdade. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, se não for através dele. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui hoje. E nós precisamos realmente acolher essas pessoas. Olha, nós lá em casa sempre tivemos isso, dizer aos nossos filhos, assim, olha, vocês podem fazer o maior erro, mas voltem para casa, porque o pai e a mãe, apesar de não concordar com algumas coisas, nós vamos estar aqui. Eventualmente, se eles fizessem. Sim, Exato. se eles fizessem. Só ia levar umas. Não, que Não, isso? citada, mas pastor. A gente Não, dizia assim, não. olha, nós vamos estar aqui de braços abertos para caminhar vocês. É a passagem do E filho ensinar. pródigo, né? Exatamente, Exato. o filho, pródigo pródigo. pegou, foi embora, gastou, Né? fez e Exato, aconteceu exato. e voltou. E o pai lá Exato. estava E o pai esperando. Então, aceitou. essas pessoas também, de certa forma, são filhos pródigos. Né? De certa forma, se afastaram do princípio de Deus. Né? E princípios não são para ser quebrados, são eternos. Princípios são eternos. Então, se Deus criou homem e mulher, ele fez o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quem vai fora disso está quebrando um princípio. E esse princípio vai quebrar essa pessoa. Quando quebra esse princípio, é como se é uma bola de neve que vai crescendo, e começa a quebrar. E a pessoa fica enrolada nessa bola. Sim. E acaba por Sim. estragar a vida, e é o tal a pesquisa do suicídio. Exato. É muito grande. 20%. Gente, nós já estamos quase chegando ao fim. Eu quero desafiar todos aqueles que estão connosco aí na live. Nós estamos no processo de passarmos para podcast, mas decidimos que live tem outro interesse Por causa por causa de vocês, e nós queremos que vocês nos mandem sugestões. Exato. Sim. Não quer dizer que nós as sigamos. Mas Mas temas. temas. Temas que você seja inconformado. É. Porque Exato. aqui o nosso nome É, é Os Os Inconformados. Tem que ser É o A. Uau. É o A. E Uau. desde já eu quero falar, eu sou muito inconformada com o que se passa ultimamente nos louvores das igrejas. Peraí. Olha, Isso é outro tema. Misericórdia. Isso é outro Já tema. estou lançando a escada para a próxima semana. Vocês estão comigo, Eu tô. inconformados? É um tema que eu acredito que também tem que ser falado. Também né, tem que ser pastora? falado. Tem que Olha, louvor, quando eu ministro sobre louvor nas igrejas, nos grupos de louvor, eu falo, louvor não é para preencher o tempo na igreja. Não. Louvor não é para a pregação. Não. Ele faz isso, ele tem essa Ele engloba essa característica. função. Exato. Mas o louvor é a única parte do culto que é para Deus. Exato. Pregação é para nós. Deus não precisa Exato. de pregação. O louvor, eu acredito que é uma parte do momento que a pessoa se entrega mais. Não, nós podemos depois falar nisso na próxima exato. aula. Na próxima É só aula. os Na spoilers, Na próxima próxima live. Jesus, na próxima live. Eu creio que Esta coisa a de pastora ser- Joana diz aqui, creio que os princípios são de Deus para nós e isso é inegociável. Mas Exatamente. nós hoje ainda estamos a falar. Da ideologia de género. Mas a gente género. já está deixando Já- uma deixa para a próxima semana. E a gente quer falar, olha, CCA Church, se você não conhece, venha conhecer. Olha, Maria Paula, ótimo tema que a pastora Judite citou no início da live sobre a frieza espiritual dentro das igrejas. Exatamente. Então vá, já estamos aí preparando a próxima. Nós vamos Olha. falar do pula-pula e outras coisas. Vamos falar, né? Mas Pula- vamos falar igreja das não é- luzes psicadélicas que ninguém se vê, está todo mundo às A gente pode escuras. falar dos Igre- bateristas, Nada. pode falar dos Pode. bateristas. Vai- A igreja não é gym, não é academia, mas também não é sarcófago. É verdade. Exato. E o tempo de louvor é um sacerdócio. Exato. Então a gente precisa Tem que de ser entender feito com realmente. excelência. Não é um show. Não, Não é um show. exato. Não. É um tempo muito especial onde a pessoa se derrama na presença de Deus e se enche de Deus. Ok, vamos falar aqui. CCA Church, já falamos. Gente, quem estiver aqui nos arredores, aqui, procura a CCA Church, conhece a CCA Church, porque tem muitos inconformados aqui. Exato. Mas abençoados. Olha, Brazusa, Charlie, nosso amigo, tem limpeza. Delícias da Josi, gente.
Se vocês provarem as coisas que a Josi faz, meu Deus As do vezes estão céu. me deixando gordo. Tá, né? Não é a Josiana, é o que você come. Não, mas ela que faz um negócio e me deixa gordo. Olha, também o sabor, né, do Mineiro, mineiro, Luiz do- Paulo, gente, ele cozinha, É, a ele tem um marmita, sabor, meu Deus do céu. Eu amo, porque eu gosto de comida bem saborosa. Ok, vamos passar mais para a frente. É, Passa o lá. Igor, O Igor, o posso Igor. esquecer do Igor? Ó, o Igor, Ele que me deixou tá ali. bonitinho pra Olha live. só. Ó, E temos que falar da Da Ipanema também. Não, mas agora está no Master Team. É É o o Igor, Igor, é né? o Igor, é o Igor. O Igor é o barbeiro que você Precisa procurar. Ele consegue fazer mágica lá. no que Mas ele quer. além do barbeiro, nós também temos a Zilda, que é o Ipanema Ah, Fashion. Salão. Que é o Salão. Não é só barbeira que Não, fala, cabeleireira Cabeleireira, privada. Yeah. Particular, não sei Quero bem. ver o senhor cortar o cabelo em outro lugar. ó. Não, que é isso. Ela- Então nós convidamos o Igor, acho que é em Malden, não é? Exato. E a Zilda Em em Cambridge. Cambridge, Ipanema Salão. E temos Salão. o nosso Charlin, que ele faz limpezas industriais, comerciais e também privadas. E o que é essa coisa aí, Emma? O que é isso? Aqui é o sabor. Olha o sabor. É o sabor. Ah, E a gente não pode esquecer também da CCA Church. Pois, Lá, C7 né? já A CCA Church, a pastora já falou. É, A ué. CCA Church é uma igreja abençoada. Glória a Deus, louva a O que Deus quer pela dizer igreja. CCA? Se- É Comunidade Cristã Aliança. Com A igreja tempero. deixa a sua pança. Com, Deus amado. A CCA Church é a Comunidade Cristã Aliança com tempero assembleano. Isso, É verdade, verdade. tempero mineiro. Mas da nós somos Michel. assembleanos sem costume. É, Sem TM, costumes. ó. TM, tempero. Só não pode vir tempero- pregar de bermuda, né, pastor? Só isso daí só na bola de neve. Né? Não, isso aqui não Não. pode, não. Tempero mineiro. Tempero mineiro. Tempero. Que é isso, Lena? né? Tempero. Tempero. Tempero, menina. Tempero mineiro. Gente, o Luiz Paulo é um excelente cozinheiro, é um masterchef, Gente boa, gente gente boa. boa. Bem, Bom. daqui a pouco temos de falar do CK. CK? CK, quem é o CK? Cozinha, como é que é? CK é Comfort Kitchen. Ah, é? Ó, eu não queria dizer nada não, mas eu comi um sanduíche lá que, meu Deus, também me deixou gordo. Também me deixou mais gordo aí. Meu Deus. Olha, Eu não sei o nome não, mas muito bom. a Inália está animada à próxima live. Yes! Yes. Yes. Então, ó, vamos por aí todo mundo seguindo os inconformados. Exato. Arroba os inconformados, eu a. É o A. Eu a. Eu a. Até dá para fazer uma musiquinha. E nós prometemos que vamos melhorar aí a live, né? Exato, eu vou corrigir. Isso. É porque também foi a primeira E isso, estamos de nós início. vamos. E muito obrigada. E se calhar vamos continuar com as lives, que é muito mais interessante. Mais né? interessante porque a gente Sim, tem porque- feedback, né? Exato. E está exato. gravado, não é? Tá gravado. Também Aí você fica tira as gravado. partes que eu tiver pior. Não, E põe não, só as que eu não. tiver bem. Não. Vamos deixar gravado, fica gravado e vai ficar também, vai aparecer também no YouTube, canal do YouTube. Uau. Exato. E a gente vai partilhar aí nas nossas redes sociais. Frieza espiritual para a próxima. Ok, é uma ideia. É É uma uma ideia. ideia. É Próximo. uma ideia. Uma Nós ideia. podemos fazer uma enquete no Instagram Sim, e a que for Não, mais mas- votada. Mas não, para a semana vamos falar de louvor. Você Louvor. louvor. É. O pastor presidente falou. Não, Está certo. Eu não sou pastor presidente, sou pastor titular. a Marta diz, muito bom, está Presi- tudo bom. Som, imagem, tema, sim. Live é podcast também. Ah, ok. Gente, a gente um dia também vai falar sobre isso. Sobre... Pastor presidente é coisa do É do Exato. capiroto? capeta. Que é isso, pastor? É, claro que é. É. Presidente é Não, mas Jesus. não é porque eu tô na frente do senhor, não, mas eu vou puxar sardinha pro senhor. Não É o precisa. melhor pastor Não que eu é, já. não é sardinha, é brasa, É pastor, brasa, é brasa, puxar. Não é porque ele tá aqui da minha frente, não, porque eu falo pra todo mundo. É o melhor pastor que eu já conheci na face da minha vida. É, Eu eu também honra- falo, é o melhor louva- marido que eu já conheci. Amém, na obrigado. face da minha Gente, vida. parem, mas não é presidente, é titular. É titular, ó. Titular. bem. Alexandre diz, pensa nas delícias da Josi o dia todo, eu também. Já perdi a minha dieta, está difícil. É. Acabou. Eu comecei a fazer um jejum, quase que eu tive que parar com o jejum por causa de hoje. Eu ontem pedi, Josi, eu quero um açaí, Josi. E ela trouxe pra mim, e eu paguei, claro, é lógico. Eu gosto muito do açaí que nós comemos aqui na igreja, mas também gosto da carne. Açaí, Carne. carne. Açaí é Açaí, carne. Assa carne, né? Verdade. Gente, ó, Obrigado, nós temos Josiane. culto domingo, né? Não sou o melhor, não, nós mas temos sou. culto ao domingo, às 10 da manhã.
E à quarta-feira, às 7h30. Exato. Culto de ensino com o pastor Ensino. Carlos. Não, Nós o pastor aprendemos Carlos todos os dias. Todos os Todas dias. as quarta-feiras é muito Ontem, ensinamento. ontem foi a pastora João. João. Não, Foi sim, muito bom, mas- aprendemos bastante. Exato. E há dias também foi a Josiane, foi muito bom. Foi. E obrigado, Michela. Nota de 100. 10 mil. 10 Nota- mil. 100 mil. Uou! Uau, No- obrigada. Nós queremos notas de 100. 100 dólares. É verdade. Sem você, não com esse. Então, olha, Gente, é estamos isso chegando aí. ao fim. Meus queridos, é isso aí. Obrigada, tá? Por todos que vocês estiveram aí, aqueles que partilharam. E na próxima semana nós vamos estar aí com um tema, eu creio que bem abençoado também. Exato. E inconformados. Os inconformados. Inconformados com alguma coisa. Não, nós somos inconformados com a frieza espiritual, somos inconformados com a hipocrisia, somos inconformados com a vaidade, somos inconformados com as ilusões da vida, com as redes sociais que só mostram o que é muito bom e que na verdade não é verdade. Não é verdade? Muitas vezes. Quando é verdade, amém, glória a Deus. Mas nós, quando pomos fotos, é tudo só bom, nós não vamos pôr as coisas ruins, né? Mas às vezes cria uma ilusão aí de Fake news. fake news. A Nara diz que foi bom, a Márcia também. diz que foi uma bênção. Obrigada. Gente, estamos indo. Obrigado, divulguem. Obrigado. Deus abençoe. Mandem para alguém que vocês conhecem, que realmente Jesus- está Sou eu. agarrado nessa ideologia de género e que realmente ore por essa pessoa para que Jesus possa trazer libertação. Estamos indo. Jesus é top. Tchau, fomos! Tchau. Fomos. Foi. Já me vi as orelhas. Meu Jesus. Não, isto é tão Oh my maciozinho. God. Quer dizer, orelhudo. Está gravando? Espero Não. que Não, é bom. Oh my God. Yes. Primeiro podcast. Não foi ruim, não. Não, deve ter. Houve uma altura estavam 28 pessoas a assistir. Mas a gente quer mais, a gente quer Exato. passar dos 100. Não, dos 200, milhares. milhares. Queremos Exato. A questão, o rapaz que falou da travação, ele que me ajudou a configurar. Amor, eu tenho Amanhã que ele comprar vai, água, vai. pôr lá na porta do coisa, não posso esquecer. Tá bom, tá bom. Já fato do código aqui, senão a gente. Não, e a gente também chama até povo da nossa igreja, gente. Para Exato, eles se entusiasmarem, né? exato. Participar. A gente pode toda semana chamar um convidado. Sim, sim. Temos que ter outro microfone. Tem Aí, outro. Tem outro. Tem outro, se precisar mais um. Tem mais outro da Entendeu? Tainara. Se tiver que chamar um grupo, qualquer coisa, fica só vocês dois, eu saio pra ficar aqui na mesa, entendeu? Ah, sim, sim. Isso daí não. É. Ok. Salvo. E a gente até, por exemplo, se a gente for um grupo, a gente tira isso daqui e põe num pedestal que fica assim no meio das nossas pernas. O que é que você acha? Perdão, fala, desculpa, que eu tava A lendo. gente tirar isto Ah. e pôr um pedestal, por exemplo, aqueles que a gente tem ali. Então, exato. Pra O que ficar- o que acontece? É porque quando eu comprei, eu vacilei. Tem um pedestal. Ele me perguntou se eu queria desse pedestal. Não, isso Ou é um, ótimo. um que prende assim e fica certinho na nossa altura. Não, que a mas gente isso não tá precisa certo. assim. Está certo, eu estou a de dizer agarrar que era caso melhor. a gente tiver mais que 3 pessoas, a gente tira a mesa e a Sim. gente põe aqueles que são assim Sim, e a pode gente põe ser. pertinho de nós. Pode ser também, perfeito. A gente fica no bate-papo. Exato, fica. É um bate-papo. Né? E onde é que você vai guardar tudo nessa caixinha de papelão? A mesma? É. Só que eu só vou levar essa daqui, um microfone, porque eu tenho que regular mais. O restante pode deixar tudo aí. Não é melhor uma malinha? É, uma malinha seria bom. Caso aquela que a gente tem lá pequenininha, que a gente nunca usou. Aquela carry-on. Aquela carry-on que a gente tem lá pequenininha, que a gente nunca usou.